antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. E agora vamos para o episódio de hoje do consultório aberto. Vou abrir a porta do consultório para alguém que eu já não abri a porta da vida, porque eu não encontrava já há bastante tempo. E eu estou muito feliz de poder encontrar a doutora Patrícia. E hoje ela vai falar para a gente de beleza, de autoestima, de se reconectar, de tudo, mas começando pela odontologia. Bem-vinda ao consultório aberto, obrigada. Quero que você se apresente e já comece nos falando por que houve esse despertar pela odontologia estética. E aí a gente vai trilhando aí a nossa conversa. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Eu fico muito feliz, tá, de estar aqui. É muito importante a gente falar sobre a questão estética de uma forma que envolva não só a parte física, né, como a parte emocional, que é o que a gente vai falar aqui um pouquinho. Eu sou dentista, trabalho na parte de reabilitação, sou especialista em reabilitação oral e odontologia estética. Hoje faço muito a parte de lentes de contato, estética odontológica, né? Então a gente é muito focado nisso, mas também sou ortodontista e trabalho com a parte de harmonização também, né? Então já sou formada há 23 anos, tenho uma experiência, uma bagagem aí, e a gente está sempre lidando com pacientes que têm muita insegurança, muita questão, né, de mudar, valorizar. Então a gente hoje está tentando trazer essa humanização no atendimento para a gente poder focar bem direitinho no resultado e na satisfação deles, né? Hoje você se posiciona também, né, muito falando sobre o assunto da autoestima, da humanização que você já trouxe, desse olhar diferenciado que vai além do dente, além das lentes, não é isso? Exatamente, né? A gente hoje busca olhar para esse paciente de uma forma mais profunda. Então, a gente faz sempre uma entrevista, né, prévia ali, antes da avaliação clínica, onde a gente consegue definir melhor, porque eu tento aprofundar, entender o objetivo todo daquela ou mudança ou valorização, porque sempre tem algo mais ali por trás, todo mundo tem uma história, e isso facilita muito, porque aí eu consigo entender e direcionar as opções de tratamento para essa pessoa, né? Fica muito interessante dessa forma. E nesse momento de escuta,
pelo que eu entendi, então você tem um primeiro momento, como se fosse uma consulta, que não é o momento de olhar os dentes ou o que ela Isso. acredita que foi ele buscar. Uhum. E nesse momento, pode ser que ele venha com uma demanda e mude na conversa que está ali com você? Exatamente. Acontece demais isso, gente. Isso aí é fundamental a gente deixar claro, porque às vezes o que ele está buscando é algo que ele viu no outro, né? E às vezes o que ele está precisando ali com aquela conversa e eu direcionando é outra proposta. Então o paciente às vezes vem, por exemplo, com uma demanda de lentes de contato, que está uma febre, né? Todo mundo quer colocar, enfim. Mas o que acontece? Acaba que nem sempre aquele paciente está preparado para aquela mudança. Então ele fala assim, eu quero ficar com os dentes da fulana de tal. Só que aí, na hora que você vai entender aquela pessoa, o perfil dela é totalmente conservador. Como é que você vai aplicar um tratamento desse? Porque vai mudar. E aí quando você traz essa ideia para ela de mudança real, ela fala, não, doutora, então o que você tem para mim? E aí a gente faz todo o movimento de mudança de tratamento. Você imagina alguém que é conservador, que não gosta de exposição, traz uma mudança dessa onde vai ficar perceptível e muito provavelmente as pessoas vão começar Sim. a comentar, por mais que talvez tenha ficado bonito, vai ser de uma rejeição em virtude do comportamento dos outros para com ela, que vai também gerar um problema lá com você, que não teria nada a ver com isso, né? Mas que diferencial, Paty, poder ouvir isso faz tanta diferença, porque hoje, em todas as áreas, nós temos profissionais de todas as formas. E quando o dinheiro, que está certo, todos nós trabalhamos para receber, para prosperar, mas quando ele vem em primeiro lugar e você nem ouve, eu acho que isso deve ter reduzido pelo menos 80% de qualquer problema, se é que você tinha, né? Olha, hoje, assim, para mim, eu não posso dizer que eu tenho problemas, porque é justamente focado no objetivo do paciente que a gente trabalha. Entender e ter os resultados que ele veio realmente procurar, e não às vezes com a ideia do que ele veio procurar. Isso é muito importante a gente Sim. definir, sabe? E a expectativa fica muito bem alinhada. Muito. Porque se você não. Esse é um dos objetivos do consultório aberto, né? Que a gente possa realmente abrir a porta para que a pessoa te ouça, entenda como você trabalha. E quando a gente tem o conhecimento prévio, porque, poxa, é justo você falar: olha, é assim, funciona assim, você está pensando que é dessa forma. Até o cuidado, se for uma pessoa que não tem uma higiene, né? Porque eu era uma das que pensava, nossa, agora não precisa nem escovar. Eu recebi também um dentista, né? Hoje em dia tem tantas nomenclaturas, né? Achei muito Uhum. legal que você falou, sou dentista. E ele é um querido, um amigo, também trabalha com lentes. E ele falou, o quê? Tem que continuar e depois tem várias outras coisas que vai ter que fazer a manutenção da lente, ou Isso. seja, não vai reduzir o Não, trabalho, né? não. Mas daqui a pouco a gente vai falar bem Isso. direitinho da lente, como é, como funciona. Você costuma falar que o sorriso começa com o start ou o start começa com o sorriso? Olha, eu falo que o sorriso, ele começa a dar esse start, porque quando a gente resgata essa autoestima, né, essa autoconfiança, eu falo que poder sorrir não tem preço. Né? Quer dizer que eu acho que é um movimento da alma que a gente tem e que é difícil a gente fingir, né? Então, quando a gente realmente oferece esse sentido para o paciente e ele começa a se conectar com isso, trazendo essa mudança interior, que às vezes, inclusive, precisa para que aconteça aquele tratamento, para a gente ter o resultado alinhado, como a gente estava falando, ele dá um clique assim e fala assim, meu Deus, aí parece que ele vai para a vida. Eu tive uma paciente, que eu vou contar aqui rapidinho para vocês. Pode contar, porque já tinha essa daqui. Tem algum desses pacientes que foi tão impactado que até você ficou impactada com a história, então já pode emendar. Tá, então eu vou aproveitar, vou contar aqui. Ela era uma paciente que ela morria de medo, muito medo,
E primeiro momento o tratamento dela era implantes e lentes, tudo associado, era uma reabilitação completa e prótese sobre implante. E aí meu marido, então, recebeu ela no primeiro momento, a gente trabalha junto, Ele né? também? Ele é implantodontista, ele é cirurgião. Recebeu ela no primeiro momento e ele também tem a mesma dinâmica, então a gente trabalha muito nesse sentido dessa humanização, de acolhimento do paciente. E ela veio com essa demanda do receio, do medo, que já tinha mais de 10 anos que não ia ao dentista e estava com muitos problemas. E aí a gente acolheu aquela paciente, ele conseguiu fazer toda a parte cirúrgica e foi excelente, ela foi super bem nos resultados, né, da cirurgia. E aí ela veio com a demanda estética para mim, que aí era reabilitar. E aí eu sentei com ela e falei, ela falou, doutora, a minha vida pessoal está muito difícil, eu tenho umas questões emocionais, meio psicóloga, meio dentista, a gente acaba se tornando ali dentro. E eu falei, pode deixar que eu já entendi. Você aceita mudar ou você quer mais ou menos o que você já tinha? Ela, eu quero mudar, porque eu vou mudar a minha vida. E aí a gente fez toda essa mudança, fizemos todo o tratamento digital, que é a parte tecnológica que a gente trabalha, fizemos planejamento, ela autorizou. E quando a gente finalizou, gente, ela deu um depoimento que ela chorava de lá e eu chorava de cá. Porque ela falava assim, doutora, eu não tem preço que vocês fizeram por mim. Porque hoje eu te falo, isso foi depois de 30 dias que ela tinha terminado todo o tratamento. Eu comecei minha faculdade, Uau. que eu estava adiando há 10 anos. Que era justamente o tempo que ela não cuidava dos dentes. Caramba! Porque aí eu associei, né, que a gente tinha conversado. Então, na verdade, a gente trabalha com vidas. Com vida, exato. A gente não está trabalhando só com dente, com lente, com tecnologia. Por trás de tudo isso tem uma pessoa ali precisando da gente, né? É isso. E uma pessoa que, uma vez impactada, você impacta no mínimo 7 ali, através daquela vida. Porque tem os filhos, se ainda tem, mas se não esse marido, um futuro relacionamento, pai, mãe, colegas de trabalho, de relações ali primárias, imediatas, porque quando eu melhoro, o mundo melhora à minha volta. Então, é um trabalho que ressoa, às vezes, muito mais do que você fica sabendo. Talvez imaginar, você imagine, né? Porque a gente não sabe onde a nossa voz chega. Chega a ser assustador, principalmente quem está na internet, né? Uma vez eu, conversando em casa, chegou um colaborador e falou, mas eu ouvi uma vez, fulano estava no hospital e estava ouvindo uma live sua, um Reels, alguma coisa. Eu falei, gente, E ele reconheceu a voz, porque a voz é rouca. Uhum. Aí eu falei, poxa, é isso. Mas a gente não tem noção. E chega em muito lugar. E assim também é o bem. Exatamente. Porque imagina uma pessoa voltar a estudar e aí você fala assim, nossa, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Nosso inconsciente, ele guarda mais coisa do que a gente... Aliás, a gente não sabe. A gente nem imagina o que a gente tem dentro da gente, né? Mas foi muito... Ela chorava na câmera para lá e eu chorava aqui, porque é emocionante a gente impactar uma vida desse jeito, né? Sim, e eu e você, eu não sei se você usou aparelho, se você precisou fazer Sim. algo. Eu falo que eu não tenho esse lugar de fala de alguém que não teve dente. Nem aparelho eu usei, meu dente arcada é essa aqui. Uhum. Isso porque eu tomei um monte de antibiótico e tinha aquela crença, não sei se é verdade ou não, que quem toma muito antibiótico, o dente fica ruim. Mas eu gosto tanto de sorrir que, para mim também, essa questão do sorriso era algo muito difícil. Todas as pessoas, colaboradoras que cuidaram do Guilherme, tinha uma que ela ficava sempre com a mão na boca e depois eu fui ver, né, tinha perdido o dente, então no que eu pude fazer para auxiliar, porque é de direito, assim, né, poder sorrir deve ser sensacional. É a expressão que a gente tem de felicidade. Como que a gente não vai, né? Como que a gente não pode cuidar disso? É isso que a gente pensa lá. Nossa, e é isso mesmo, né? Nunca tinha pensado nessa linha. É a expressão, tanto que a gente fala, né? Fulano nem sorri. Isso, a expressão da felicidade. Fulano nunca mais Sorriu.
e poder falar, fulano voltou a sorrir. sorrir. Que lindo! Então vamos falar dessas lentes de contato que não é tão recente, mas é recente se nós formos pensar, né, em tempo. Eu acredito que uma das primeiras pessoas que eu vi colocando lente, que inclusive, misericórdia, né, minha irmã? Aqueles clórets, assim, que é desafiador. Deve ter, quê? Uns 10 anos ou mais É, tempo? eu acho assim que as lentes, elas, na verdade, as facetas em porcelana, que eram um material um pouco mais espesso, né? Então, assim, a lente ela é diferente, porque a lente ela é bem fina. A pessoa que faz lente de contato realmente, ela é quase transparente. Uau! Ela é quase uma lente de contato mesmo. Por isso que o nome é esse, por isso que parece a lente dos olhos, né, de contato, de tão fina. É a referência justamente essa. Então, naquela época, as facetas que eram mais grossas, eles foram aprimorando aquilo de uma forma que se tornaram lentes. Por quê? Porque pacientes, às vezes, que precisavam de correções anatômicas, que não precisavam de profundidade de desgaste, que a faceta necessitava disso, né? E a gente, então, eles adaptaram para isso e que hoje, inclusive, realmente ela tem uma durabilidade, tem muitos artigos falando, artigos que, inclusive, eles deixam bem claro que por conta do esmalte, porque a gente tá cimentando em cima de esmalte, porque não tem quase desgaste. A aderência, a cimentação, ela tem muito maior durabilidade do que as facetas que a gente chegava em dentina, que é aquela estrutura mais interna do dente. Então, hoje, a gente tem relatos de pacientes que têm muito tempo com a lente. Eu mesmo tenho pacientes aí que têm 8 anos, 9 anos, e não tem nenhum problema, tá? Claro, como a gente comentou, a questão do controle, das manutenções, isso não tem como não haver, né? A gente precisa desse controle do paciente dentro do consultório. Mas é totalmente possível. E ela, para paciente indicado, quando você indica realmente para o que necessita, ela super vai. Funciona, né? Funciona muito bem. Isso que você trouxe do desgaste era algo que eu sou dessas de ficar com o mesmo dentista. Então, a Priscila, que é minha dentista, a gente tá juntas assim, acho que sei lá, uns 20 anos, desde que ela se formou. E a minha mãe e a avó dela se conheciam. E era algo que ela falava: esse pessoal não está sabendo o que está fazendo, porque desgasta o dente. Isso. Ou seja, hoje, porque antigamente precisava meio que como se lixar e colocar algo em cima, né? Isso. Então, hoje em dia, praticamente não há. Então, evoluiu. Evoluiu, porque a gente imagina que uma faceta, por exemplo, uma faceta a gente fazia um desgaste de 1 milímetro. Para quem é leigo, nossa, 1 milímetro, é tão pouco. Gente, 1 milímetro é muita coisa, num desgaste, né? Quando a gente evolui para essa lente, imagina que a gente faz um desgaste de 0,3, porque não é nem desgaste, é só uma marcação, quase que uma marcação só ali, né, no contorno da gengiva. Por quê? Por exemplo, eu trabalho com a parte de tecnologia de scanner, então o scanner ele tem que ler o que é dente e o que é gengiva. Então ele tem que ter uma linha que ele aparece e aí a gente consegue fazer a lente sem quase desgaste zero, ele é minimamente invasivo. Tem paciente que nem provisório precisa. O paciente fala, mas você fez alguma coisa aqui? Eu falei, fiz, nossa, nem parece. E aí o paciente é liberado, sabe? Então, é muito legal. E é muito bom, né, quando a gente tem essa questão da... É legal, aparece algo novo, você já tem oportunidade, caso realmente precise, né? Essa indicação de você conseguir aproveitar, mas também poder esperar o tempo passar. Isso é igual o carro, né? Normalmente os primeiros que vêm, e eu passei por isso, acho que quando o Renegade chegou e foi aquela primeira leva que deu recall, que deu problema. Poder ouvir isso hoje para quem não fez e tem vontade de fazer, deve ser algo também que dá opa, melhor, já deu uma evoluída, vamos compreender como isso acontece. Agora, a indicação, como você falou, né? Quais são as indicações não estéticas? Acho que anatômica foi a nomenclatura que você trouxe. Quem tem indicação para lente, né? E se também eu quero, você entende que eu não preciso, mas
tem outras coisas que não são só estéticas, como a questão, sei lá, do bruxismo, outras situações. Conta pra gente. Tá, então assim, o que a gente pode dizer hoje sobre indicações, né? As indicações para aquele paciente que é estritamente estético, não tem problema nenhum. Eu, particularmente, eu não executo. Eu sou muito honesta, eu não vou fazer nenhum procedimento que eu não acredito que precise ali. E eu converso com eles, às vezes tem alguns que ficam bravos comigo, mas eu proponho o quê? Um clareamento, às vezes até uma correção, porque às vezes a correção que a pessoa quer é tão mínima, que ela acha que precisa de uma lente, e eu faço uma correção em resina, a pessoa fala assim, meu Deus, era exatamente isso que eu precisava. Aí eu falei, tá vendo? Então a gente pode ser mais conservador dentro de uma ideia que o paciente veio com a demanda e você consegue diluir ali de uma forma mais leve. Mas existem as indicações mesmo. Por exemplo, o paciente que tem muitas resinas nos dentes anteriores, né? Mesmo que tenha muita estrutura, mas tem muita resina e já não está legal, as resinas já não ficam muito bem, a estética em resina ela já não combina tanto. Então, quando a gente propõe essa lente de contato, a gente consegue esse efeito mais bonito. A gente traz uma uniformidade, né? A gente consegue melhorar a parte anatômica, que às vezes o paciente já aproveita que vai fazer, já faz a correção. Então, esses detalhes, quando a gente traz uma demanda de mudança, que realmente tem uma estrutura ali que precisa ser recoberta com algo para ficar mais uniforme, a lente de contato ela é super bem-vinda. Explica para mim uma coisa. Você falou onde ainda tem muita estrutura, mas tem muita resina. É onde tem muito dente de verdade ainda, só que obturações ou eu mesmo. Esse aqui, eu caí, acho que tinha 12 anos e quebrei. Então, ele e a pontinha desse, não tinha mais jeito, não era mais dente de leite. Então, menina, e o tanto que eu já fiz isso aqui, até não sei se isso existe ainda, um tal de luva-fio. Que é resina. Era o nome antigamente que dava-se a resina. Ah, é? Exato. Que vinha com a luzinha Isso. azul, que foi a única vez que deu certo, que nunca mais quebrou, enfim. E aí eu tenho. Então, seria isso, pessoas que tiveram dente quebrado. Isso. Tem pacientes que têm resinas entre os dentes. Talvez até você que está assistindo a gente pode, né, falar isso, olhar ou perceber, porque teve muita resina entre o dente, ou uma fratura, que é uma quebra do dente. Cárie, que Isso, fica a sempre aqui na carizinha, lateral. isso. E aí já não, a resina parece que faz e nunca fica muito bem, né? E a gente então consegue fazer a lente, propor essa lente, né? De uma forma que fique bonita e consiga dar essa uniformidade. Agora, tem algumas contraindicações, Ok. né? Por exemplo, a questão só estética, que eu já contraindico, quando o paciente não tem a menor necessidade, né? A gente não faz. E o paciente que ele traz, assim, uma reabilitação muito grande, que às vezes só a lente ali, ela não vai resolver. A gente vai ter que propor uma coroa, uma coisa mais robusta, porque tem perdas posteriores, aquela lente ela não vai suportar. Então a gente também tem que pensar num todo, não adianta pensar só focalizado ali onde o paciente quer, né? Às vezes o paciente que tem essa demanda muito posterior, essa falta de dente posterior, às vezes só a lente ali, uma estrutura tão fina, não vai ajudar muito bem, né? Outra indicação muito legal que eu vou deixar aqui para vocês é para o bruxismo. Quem tem bruxismo pensa assim, mas a lente vai quebrar, né? Porque pensa assim, a lente é fina, né? Mas a lente ela tá suportada com o esmalte, que é o que eu falei anteriormente. Então ela tá bem cimentada. Quando a gente faz essa reestruturação estética, a gente traz também as pontinhas de cúspides, que é as correções que você desgastou os seus dentes. Quebrando. Que quebraram no desgaste. Então, quando você devolve isso com a lente, você consegue trazer uma funcionalidade para esse paciente que perdeu com o desgaste do bruxismo. Se fosse a resina não consegue segurar, que a resina quebra mesmo, porque a resistência da resina é infinitamente menor do que a lente, que mesmo a porcelana. sendo mais grossa.
mesmo sendo mais grossa. Ela não tem a mesma resistência, porque a porcelana, além de um material extremamente duro, rígido, ele é feito todo injetado em laboratório, então tem altas temperaturas, então ele traz uma resistência muito grande, que quando a gente faz essa questão no bruxismo, a gente consegue fazer a parte estética e funcional. Então, fica sensacional. O paciente fala, meu Deus, eu parei até de ranger, doutora, porque você devolve as pontas. Então, por exemplo, a guia anterior, que ela tem uma função, né, de liberar dente posterior, a guia canino, que é para poder a gente liberar também o posterior e trabalhar a parte de balanceio da mordida. O paciente fala, meu Deus, é impressionante. Agora, curiosidade. E você precisa de uma foto anterior onde ainda havia todos esses dentes? Ou existe uma estrutura que você consegue ver e sabe que eu desgastei, tenho meio que um padrão? Então, na verdade, a gente tem tamanhos, a gente tem uma proporção média dos dentes, gente, né? Isso já tem estudos. Então, a gente, dentro dessa proporcionalidade, a gente faz um planejamento virtual, Uau! maravilhoso para o Legal. paciente e é apresentado previamente, antes de fazer qualquer procedimento ele consegue já visualizar, ele consegue pôr o modelo na mão, a gente consegue fazer um mock-up desse paciente, que é o mais interessante. O mock-up eu faço a transferência desse planejamento com uma resina própria para teste, antes de eu fazer o procedimento. Nossa, muito legal. Então o paciente já olha e fala, gente, vai ficar assim. Ou ele ama ou ele odeia. Que bom! Que é ótimo, porque aí a gente já elimina, né, um problema. E quando a gente tem que revisar, não gostei porque ele está muito arredondado, eu não gostei porque está muito quadrado, tem uma ponta, está muito projetado, a gente faz as alterações novamente, faz um novo mock-up, até o paciente falar assim, isso, é exatamente isso. E é idêntico mesmo ao que vai ficar. Idêntico, porque quem faz o mesmo planejamento é a mesma máquina que vai executar as lentes. Que Então, legal. é tudo máquina, hoje em dia é tudo máquina, né? Temos que agradecer, Graças por a esse Deus. benefício. Paty, outra coisa, tem muita gente que ainda vê essa questão do dente, da estética como supérfluo, ir ao dentista durante anualmente ou semestralmente, o dentista só quer tirar aqui o dinheiro, não tem nada, não precisa ir. Desmistifique isso para a gente, o quanto é importante, o quanto vai além da estética ou de ter que ir dar o dinheiro para o dentista. Tá, então vou te falar aqui uma coisa que é super séria. Tem pacientes que chegam com um nível de tártaro tão grave nos dentes, e são pacientes que tinham 1 ano, 1 ano e meio, que estavam sem ir ao dentista. E se você aí não sabe, eu vou contar aqui um segredo para vocês. Existem bactérias que quando elas descem, elas caem na corrente sanguínea, gente, elas vão para o coração. É verdade. Isso dá uma endocardite bacteriana, que se chama. Então, a pessoa ela adquire um problema cardíaco porque ela não fez a manutenção correta, porque ela teve um problema periodontal, que é na gengiva, e aquilo ali contaminou a ponto dela ter essa gravidade de problema. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque tem a questão da microbiota, às vezes a imunidade daquele paciente está modificada. Nossa boca, ela tem bactérias boas e ruins. É um equilíbrio, tá? Isso é natural, todos nós temos. Quando o nível de imunidade cai, as bactérias, aquelas más, né, bactérias, elas aumentam o volume, aumenta a tártaro. Então, assim, a gente não sabe até que ponto, quanto tempo esse paciente persistiu, né, com alguma doença, algum problema. A questão da depressão, isso também causa essa questão de baixa de imunidade. Isso também traz muito, a gente tem visto muito isso no consultório. Tem pacientes que a gente trata há muito tempo e a gente já percebe alguma coisa do paciente pelo cuidado. Eu falo, tá tudo bem, tá acontecendo alguma coisa, e aí eu vou entrando, do meu jeitinho eu vou entrando lá e eu consigo entender o porquê que tá daquele jeito, sabe? E a gente tem níveis que a gente tem que cuidar, não tem como a gente não cuidar. Fora a questão da escovação, o tipo de escova, os cremes dentais, que a gente pode estar trocando
creme dental, gente, não é só aquele da Colgate 12 que está lá, que todo mundo até ficou com pânico dele, né? Mas a gente tem vários no mercado. E aí, o que que acontece? Tem um antiplaca, tem um que é para remoção de mais placa, paciente que tem um nível de placa absurdo, a gente pode mudar. Tem para clareamento, que não é nem clareamento, é branqueamento, é só para manutenção de um clareamento, né? Então, para cárie. E funciona mesmo? Funciona, funciona. Tem prescrição, gente, existe prescrição de verdade. E você pode trocar a cada 3 meses até o creme dental. Dependendo do que você está precisando, a gente só vai fazer alteração de creme dental. Uma analogia ali, então, é igual o shampoo, que não é, usa o cabelo seco para cabelo seco, usa para cabelos oleosos, ou para pontas X, ou então, realmente, aquele Sensodyne que tem 1000 coisas, é porque eu vou sempre no mesmo. Não, isso aqui deve ser balela para vender, ou nem ler, né? Não é. Tem artigos falando sobre isso. Uau. Tem artigos. Então, assim, quando você recomenda um creme dental específico para aquilo ali, por exemplo, um paciente que tem problema de pouca salivação, o que aquele paciente vai precisar? Ele vai precisar de um creme dental que não tenha tanto detergente. O que é o detergente? Ai, que sensação boa, tá lisinho, tá aquele refrescante. Por quê? Porque o detergente, ele diminui a salivação. Então, se o paciente já tem pouca salivação, você ainda vai passar um creme dental que tenha altos níveis de detergente, esse paciente só vai piorar. Então, vai ter problema de mais placa, porque ele já não tem saliva, porque a saliva ajuda na questão da limpeza, né, natural dos dentes. Então, olha o nível que vai se tornando se a gente pega aquilo como universal, básico, é aquele e acabou. A gente não sabe. Então, por isso que é importante o dentista, gente. É importante o dentista. O dentista, ele tem essa questão básica, mas que realmente o pessoal esqueceu um pouquinho nos consultórios, mas a gente está cuidando disso lá no nosso, sabe? Porque a gente sabe que é importante. A gente às vezes tem que voltar para o simples. Sim. Sabe? Eu acho que está faltando um pouco isso dentro dos lugares. Então a gente fez esse retorno porque eu acho que o paciente estava precisando disso. E foi sensacional. A resposta que a gente está tendo é maravilhosa. Que maravilha. E vamos falar um pouco dos mitos relacionados à lente de contato, porque a internet trouxe coisas maravilhosas, mas também trouxe profissional de tudo quanto é área sem ser profissional, né? Então, muitas vezes alguém chega ali para você já sabendo, achando, dizendo qual é a tecnologia, como é que faz, e o que não é verdade, ou o que vale ou não vale com relação, dá para tirar, nunca mais volta, o que você vê de importante para trazer e desmistificar aí alguns mitos com relação às lentes? Carol, uma coisa que eu deixo muito claro lá, que eu acho que é importante a gente definir aqui, é que a lente de contato, ela é uma estética definitiva. A gente não põe lente de contato para amanhã a gente tirar e recolocar a outra. Eu acho que essa questão da coisa instantânea que as pessoas estão, até da própria internet, que é vap, tudo muito rápido, as pessoas estão achando que é tudo muito descartável. E aquilo ali acaba que está trazendo esse aspecto do paciente falar, eu posso tirar então, eu posso trocar, eu posso colocar mais claro, eu posso trocar de formato, como se fosse uma bolsa. Não pode, gente. Ela é definitiva, a gente só vai remover se houver algum problema. Então, por isso a importância de ter certeza, de saber se quer mudar, né? Se realmente é aquilo que ela está precisando e que ela está buscando, porque depois de colocada, não tem como ficar removendo. É tão interessante a forma que você está falando, e às vezes a pessoa é tão resistente à mudança, pode ser que ela tenha ficado até mais bonita, mas ela já estava tão acostumada. Já aconteceu algum caso desse, da pessoa se ver e falar, meu Deus, e ela tá bem, e depois aceitar, enfim? Olha, para falar bem a verdade, como eu trabalho já há muito tempo com isso, e eu sou uma pessoa super segurança, eu particularmente nunca tive esse problema.
Mas chegou uma demanda lá no consultório engraçada. Ela veio para tratar outras coisas que ela precisava dos dentes. E eu sugeri que ela fizesse uma estética em resina. Até foi em resina que eu propus. Ela falou assim, graças a Deus que você falou em resina, porque eu fiz um tal de mock-up, que é isso que eu falei, que é o teste, né? E eu filmei, doutora, você quer ver? E ela me mostrou em outra profissional, outro colega. Eu me achei ridícula e não sei o quê. Quando ela me mostrou o vídeo, eu falei, nossa, mas ficou bonito. Ficou bonito. Não, doutora. Quando eu cheguei em casa e mostrei para o meu marido, ele falou, está ridícula. Tira isso. Então, assim, ela não estava preparada para aquela mudança, porque se ela tivesse, poderia o Papa chegar aqui e falar, tá horrível, que ela ia manter. Mas ela não estava preparada, as outras pessoas ao redor dela não estavam preparadas. Então, ela falou, eu não quero. Essa resina é algo mais conservador? Ah, eu expliquei que é uma estética mais conservadora, eu posso tirar, inclusive, porque eu não vou, vai haver desgaste 000. Então, as lentes podem ser retiradas. Não, as lentes não podem ser retiradas, mas a estética em resina, se eu quiser remover, eu posso remover, porque eu fiz na hora, eu só tiro a resina que eu fiz. Eu não mexi em absolutamente nada no dente da paciente. Mas aí você está falando só do mock-up. Não, da resina direta, porque tem uma estética em resina que eu faço no consultório. Ah, ok. Isso. Alongar um pouquinho, Isso, deixar todo retinho. isso, Entendi. Isso. Essa eu consigo remover. Então ela falou: se eu não gostar, você pode diminuir, você pode mexer, posso fazer o que você quiser. Ela, então pronto. Agora que eu entendi. É isso que eu quero. Quando você falou em resina, ela lembrou-se das lentes de resina. E até para isso ficar claro, se pode ser sua dúvida aí também. Tinha as lentes em resina, ou as lentes de contato são feitas em resina e a única diferença é a porcelana e a resina. Tem vários tipos, ou tem algum que não está sendo mais utilizado? Deixa mais claro, para mim, pelo menos. Tá, então, existem as lentes em porcelana, tá? E eu trabalho com estética em resina direta, ou seja, o paciente ele chega no consultório, eu consigo fazer num dia ali, em 2, 3 horas, aquela estética toda em resina manualmente, e o paciente já sai pronto, né? Só que é em resina, é um material um pouco menos, bem menos resistente do que uma lente, que é em porcelana, porque a resistência da porcelana é maior, mas é uma indicação para paciente que não quer mudar, ela não é indicada para o paciente que tem bruxismo, porque a resina ela não vai suportar. Eu aumentar um canino, gente, o canino é o dente que você mais utiliza no arco, na boca. Então, se eu aumentar o canino e o paciente não tiver a parafunção, que é o bruxismo, vai quebrar. Então, eu tenho que realmente lançar a mão. O caso dela não era esse, então dava para a gente se recompor todo em resina. E é pela questão da dificuldade dela de mudar, ela não estava preparada e ninguém ao redor dela, ela falou, é essa a opção que eu quero essa que você consegue fazer na hora, eu já ver o resultado, você consegue movimentar ali se tiver que arredondar, deixar do jeito que eu quero. Eu falei, pronto, é isso. Então a gente conseguiu focar e deu tudo certo. E as lentes são todas do mesmo material? Do mesmo material. A porcelana, ela é um tipo de porcelana específica para isso mesmo. Entendi. Não, então não tem dois tipos de material, ou um que é mais caro, o outro que é mais em conta, para as lentes, para essas não. que são permanentes. Não. Chama-se Emex. Emex é o tipo da porcelana que a gente utiliza para fazer essas lentes de contato. Entendi. Eu tinha a impressão que haviam-se ainda ou duas possibilidades, não sei, deve ter sido alguma... Ainda não tirei, ainda não está claro. Não sei se já tem ouvido, mas como você já trouxe, não, é um só, então vamos lá. Até voltando para finalizar essa questão da lente. Existem pessoas que precisam de outros tratamentos prévios? Quanto tempo demora? Porque às vezes eu vou lá com expectativa e aí tem toda uma parte talvez anterior que precede para que isso fique pronto, para que eu faça realmente o meu procedimento. Então, eu gosto de sempre preparar o paciente fazendo um clareamento dental prévio, né? Eu gosto de fazer um clareamento no paciente, eu acho que
dá um ar diferente, a gente consegue melhorar, porque geralmente o paciente ele já está precisando realmente de dar uma clareada ali nos dentes, até pela questão da alimentação, do pigmento, enfim. Faz a parte da limpeza, claro que a primeira coisa é a limpeza, o clareamento. Se o paciente tiver que fazer alguma raspagem, porque às vezes tem algum problema periodontal, a gente vai estar sempre focado na parte funcional primeiro, resolver a parte funcional, e aí a gente entra para a estética, né? Ou seja, ela em resina ou em porcelana, mas a gente consegue sim fazer esse tratamento prévio. E em média, quanto tempo de quando eu decido colocar essas lentes, caso tenha alguma questão funcional, seria cárie, placa Isso. ou outra situação, até finalizar esse processo com as lentes? Olha, hoje, para a gente fechar, vamos colocar um caso que o paciente não precise não tem problema nenhum gengival, um paciente que tem um acompanhamento normal, né, já tem um controle e vai precisar fazer só a parte estética mesmo, das lentes. Hoje, entre o paciente fazer o planejamento digital e autorizar, tá? Depois de autorizado, feito o mock-up, a gente entrega em 10 dias no máximo as lentes. Aí no dia que ele chega, já coloca, já sai ali. 10 dias é para confecção. Isso. Então não é uma a uma. Todos os dentes já saem Tudo prontinhos. pronto. A gente instala em 35 minutos um arco superior todinho. Uau, É legal. rápido. Porque como a gente tem a parte da tecnologia, Sim. hoje a gente manda o arquivo. Então a máquina só executa. Gente, é maravilhoso. Aí a gente só faz tup, 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 tup. Eu falo, meu Deus, como a gente demorou para chegar nesse lugar. Eu falo que, assim, é muito melhor, o paciente fica menos ansioso na cadeira, a gente também tem menos demanda ali, que realmente ficava difícil com os outros, com a outra parte que a gente moldava, o paciente às vezes dava uma diferençazinha, era terrível. Ficar E hoje em dia arrumando. não tem mais isso. Eu falo, oh, Glória, que bom. E isso, os valores se mantiveram ou em virtude desse avanço, os valores também aumentaram? Então, teve um custo maior, né? Os laboratórios que a gente trabalha, por exemplo, eu trabalho com laboratório fora de Brasília, eu não trabalho com daqui, nessa parte de lentes, né, pelo menos. E eles têm todo um know-how, eles fazem para o Brasil inteiro, eles fazem de gente famosa, então, assim, que vocês conhecem, é um grupo fechado lá que a gente conseguiu entrar dentro desse laboratório. E bem legal. E é isso, então eles têm o custo deles e a gente tem que repassar, não tem como, né? Mas é um de qualidade maravilhosa. Então a gente consegue entregar realmente algo natural. O paciente fala: opa, agora sim, é um dente que tem uma translucidez, que é uma transparênciazinha, que é o que o dente natural tem, né? Naquele aspecto, não é aquela coisa chapada, que é o que você comentou no Sim. início, aqueles dentes de clórex. A gente consegue, com esse tipo de parceria, a gente consegue algo bem natural, fica bem Nossa, bonito. que maravilha. Paty, você falou sobre essa questão da humanização, né, de conseguir lidar ali com o paciente, mas essas questões estéticas, né, parecem apenas estéticas, muitas vezes vai profundamente em algo emocional ali. Como é que você lida na prática? Porque você trouxe, eu lido, mas encontrou uma situação que a pessoa ou tem vergonha, né, ali dos dentes, ou está extremamente inseguro, porque pode ser que, mesmo com a mudança, né, feita ali na parte dos dentes, né, odontológica, aquilo perdure. Você consegue ter essa percepção, direcionar? Olha, quando eu percebo que o paciente realmente precisa de algo a mais, eu tenho colegas que eu indico, né? Então, eu tenho psicólogos, eu indico muito. Eu tenho uma psicóloga que eu sempre encaminho para ela alguns casos, né? Porque acaba que a gente se aproxima do paciente, não tem jeito. Ele confia tanto em você. Sim. E eu acho que é tão válido isso, porque eu me coloco como paciente, né? Quando eu vou ao médico e ele fala assim, Patrícia, você agora vai com meu colega X fazer tal coisa porque você não faz. Eu vou sem Pestanejar, dúvida, sim. porque eu sei que lá, né? Então, assim, eu gosto de recomendar colegas, né? Quando é necessário. Então, eu sempre tenho alguns parceiros que eu trabalho, sim. Maravilha, você percebe ali e já direciona, né? Direciono. Paty, com relação à tecnologia, tem alguma coisa que você acha imprescindível na questão
da estética ou do atendimento, alguma tecnologia que não pode faltar? Hoje, para mim, assim, hoje para mim, não, eu não ficaria sem meu scanner, de jeito nenhum, 3D. Porque, assim, além da demanda protética que a gente trabalha, planejamentos, eu consigo, como ele é 3D, eu consigo te mostrar. Você participa do seu planejamento comigo, porque eu escaneio o inicial e eu falo assim, abro a TV e falo, olha, tá vendo ali? Então você tá vendo o que eu estava vendo. Você não precisa só confiar no que eu estou falando. Legal. Você enxerga, você entende, inclusive, o risco que você está correndo, a necessidade, o grau da necessidade. Então, o paciente hoje ele participa completamente lá das nossas avaliações iniciais e ele consegue entender o motivo daquele tratamento. E fica muito melhor, porque até a questão final, resultado, o paciente já fala, não, já entendi, é isso, tá assim agora. Eu não sabia que estava assim, doutora, eu não quero olhar. Não quero mais ver. Não quero olhar, eu confio em você. Eu falei, não, aqui você vai participar. E na sua percepção, o que você vê do futuro aí da odontologia, né, estética? Você que participa sempre, que está estudando sempre, tem algo vindo aí que te entusiasma muito? Olha, a parte estética, assim, que eu tenho visto, é mais essa questão de melhoria de tecnologia, né? Materiais talvez mais resistentes até do que a própria porcelana, quem sabe a gente pode estar vindo aí futuramente, né? Porque está sempre buscando ali coisas para poder ficarem por mais tempo, né, na boca dos pacientes. Mas eu acho que voltar àquele simples que eu te falei também é uma coisa importante, que eu acho que estava faltando, e eu estou vendo alguns colegas já fazendo essa transição também para anexar e envolver essa parte estética, porque a gente precisa associar tudo, né, para poder dar certo e ter uma longevidade ali, mas eu acho que a estética, ela tá, você vê, já reduziu a espessura, já foi para uma lente, quem sabe no futuro a gente consegue alguma coisa até, só um fragmento, só uma correção mínima ali, até com uma porcelana e que o paciente nem perceba a diferença e que vai durar, né? Então Legal, é isso. muito bom. Paty, a gente falou bastante de lente, bastante da questão da odontologia ou da ortodontia. Ortodontia tem a ver com aparelho, né? É, a parte ortodontia. Então, da odontologia. E você também, assim como outros profissionais da odonto, foi se especializar em áreas da estética, que já foi extremamente, né, desafiador, Explica um pouco isso para a gente e também o motivo de você ter migrado para essa harmonia, né? Harmonização. Isso. Então, a harmonização, eu falo que hoje para mim, eu já transitei muito nela, teve uma fase que eu fui muito para ela. E aí eu fui me perdendo um pouco, porque eu falei, gente, eu estou me desconectando da minha odonto. E aí eu fui voltando aos pouquinhos. E hoje, como que eu vejo a harmonização na minha vida, no meu consultório? Ela é a cereja do bolo. Então, por exemplo, vem um paciente que tem uma estética mesmo, uma correção, e a gente faz todo um processo ali e eu faço um planejamento para ele de harmonização, algo para bioestimular, para trazer um lábio ali que comporte aquele sorriso, tirar aqueles códigos de barra. Então, um botox só para trazer um up, para ela falar assim, gente, isso tudo completou o meu sorriso. Eu não sabia que eu podia ficar assim. Então, a gente hoje trabalha, eu venho com a parte odontológica, mas quando ele está lá, eu consigo trazer esse olhar estético, porque tem muita gente que tem resistência muito à estética ainda, facial, Sim. né? E quando você traz aquele sorriso, e aí a gente fala só uma coisinha sobre, e aí você abre aquele leque, a pessoa fala, vamos tentar. E quando ela vê, ela fala, meu Deus, Gostei. ficou ótimo, gostei. Então, a gente hoje trabalha assim, eu foco mais na parte odontológica, e lá a harmonização tá a cereja do meu bolo. Então, tá. Porque tem uma questão, né, dos dermatologistas, juntamente com os dentistas, que, olha, eu já ouvi diversas vezes, como assim eu não sei mexer no rosto, se o que eu mais estudo na faculdade, tá, você consegue
ir muito bem e fazer, mas se der algum problema, não consegue desfazer. E é engraçado que uma das coisas que a gente conversou, que eu estava perguntando sobre o Botox da axila, você falou, não, não faço. Isso. Então, todo o procedimento que você faz está totalmente alinhado com a permissão e se der algum problema, você sabe exatamente o que fazer. Olha, isso aí é uma coisa que gerou muita polêmica mesmo, né? Teve uma época que dentista e dermatologista tava uma confusão. Hoje está um pouco mais tranquilo, né? Mas eu acredito assim, eu sempre trabalhei com a parte de harmonização com muita segurança. Primeiro, é o rosto de uma pessoa. Eu sempre me coloquei muito no lugar de vocês, pacientes, que eu acho que é isso que faz a diferença. Então, tudo que eu faço envolve saber resolver. Se eu não souber resolver, eu não faço. E eu acho que isso todos os profissionais deveriam agir dessa maneira. Por exemplo, eu particularmente, eu não gosto muito de fios. Eu acho que tem um alto risco de dar alguma questão ali que para você resolver depois, dependendo, é complicado. Então, eu optei não tratar. E é isso, e tá tudo bem. Cada um. Eu trabalho com segurança. Se eu sei fazer, eu sei resolver. Se eu sei fazer, eu sei resolver e assim por diante. E por aí vai. É. Paty, quem ainda está te ouvindo aqui e acha que é um valor muito alto, que ainda não acreditou que merece essa questão, né, da estética com relação aos dentes, o que você tem a dizer para essa pessoa? Porque você já viu bastante resultado, já viu transformações, né, que são geradas a partir de um sorriso, vários starts. O que você diria para essa pessoa? Eu diria que se você tem vontade de mudar, tem vontade realmente de olhar para você com mais carinho e quer envolver esse sorriso, a gente tem, na verdade, essas duas propostas. Se a sua indicação estiver realmente dentro da resina, que é a estética em resina feita no consultório, ela tem um valor muito menor do que uma lente de contato. Se você tiver com uma questão financeira, né, um pouco mais, tá mais apertado ali, eu quero mudar, mas eu queria dentro do meu orçamento. Então a gente hoje tem essas duas propostas. Então hoje o paciente ele não precisa ter tanto receio porque tem para todos. Tem para aquele que quer a lente, se for o caso da indicação, e tem a estética em resina que o custo é menor. Então a gente consegue sim trabalhar. Antes das minhas perguntinhas, duas finais, eu quero que você fale um pouquinho sobre o Restart. Como é que isso aconteceu? Da onde surgiu e o que é? Tá. Gente, eu tenho um projeto no meu consultório que eu criei esse ano, porque o ano passado eu tive uma perda muito significativa na minha vida, que foi a minha mãe. E é um ano passado, um ano retrasado. E eu passei por um processo difícil também meu, né? Que eu me deixei, eu não cuidei de mim, fiquei um ano e meio assim, bem conflituosa. E no final do ano passado eu falei, chega. Eu não sou isso. Eu tô me deixando me tornar isso. E aí eu falei, não, eu fui no meu médico, falei, eu quero emagrecer, eu quero voltar com o meu corpo, eu gosto de me cuidar. Fui cuidar da minha pele, né, cuidar dos meus procedimentos que eu gosto de fazer, cuidar do meu cabelo, olhar para mim. E aí eu falei, gente, eu faço isso todo dia aqui com os pacientes, com o sorriso deles, com as harmonizações que a gente faz. Por que eu não vou criar um projeto para isso? Aí eu criei algo para aqueles pacientes que gostam também, que aceitam fazer, né? Que é a proposta de quando ele faz essa mudança, a gente faz todo um layout dele com filmagem, fotografia. Então a gente faz o antes, a gente faz depoimento. E eles adoram, quem participa adora fazer aquilo, porque para ele é um resgate, né? É um resgate aquela pessoa, né? E aí a gente dá aquelas fotos do depois, aquele sorriso com uma roupa bem legal. Eu falo, gente, não tem preço. Quer dizer, o paciente chega de uma forma e ele sai transformado, né? Então, esse projeto chama-se Reconnects, né? Que é um projeto que eu criei. Então, todos que tiverem interesse em fazer essa mudança e não tiverem problema em aparecer ali
e falar com a gente nas câmeras, porque a gente pede um depoimento, que eu acho que é importante a gente divulgar, gente. As Sim. pessoas, elas vivem muito o que a gente vive. A gente acha que é só a gente que passa, que é como eu contei para vocês o meu lado, né? Então eu passei, e quando eu vi essa proposta, é como se eu abrisse um propósito na minha vida, de que eu tenho que ajudar essas pessoas, eu quero impactar a vida delas. E qual foi a habilidade, o talento que Deus me deu? Né? Primeiro foi ouvir, que é o entender o que você passa, e a minha habilidade, meu dom manual, que é a minha parte de odontologia, da minha parte visual, de estética, eu tenho um olhar estético refinado. E aí eu trouxe essa proposta. Eu acho que vai ser maravilhoso. Já está acontecendo? Já tem pacientes, já está acontecendo. Eu falei restart na pergunta? Foi, mas é Reconnect, não tem problema aí você não. trouxe, eu falei, eu acho que porque eu fiquei com o start, né? Vários starts acontecem através do sorriso, que são vários começos acontecem, né? Mas é o Reconnect, então, com você mesmo. Exatamente, com você mesmo, exatamente. Essa é a proposta, olhar para você. Que bom, que bom, que bom. E não sabia meus sentimentos. Mas é a vida, tudo né? bem, a vida é assim, né? E que bom, eu tenho certeza que de onde ela estiver, né, pelo menos no que eu acredito, nós vamos nos encontrar. E se eles conseguem nos ver lá, deve ser a maior felicidade para uma mãe olhar assim, passa por isso, vence, porque ninguém, né, você imagina, a gente que tem filho, quer ir, sabe que é duro, mas quer que os nossos filhos fiquem muito bem. Mas é uma ligação muito forte, né? É muito. Eu, graças a Deus, ainda tenho os meus vivos. Essa pauta veio agora, acho que é algo tão importante, né? Para quem tem, a gente banaliza muito isso, né? Eu tenho vivo, até quando? Então, procuro sempre deixar as pessoas com o melhor, com as melhores palavras. Domingo passado eu fui ver minha mãe, já está numa idade, não é mais avançada, mas está bem ainda. Eu espero que ela seja essa que vai muito longe, que eu vou muito longe. Mas a gente tem que começar a pensar que eu acho que é o voltar aí, que a gente falou tanto nessa conversa, né? O que é família? O que é estar presente? O que é importante? O telefone larga, pelo menos no momento em que está ali, né? E a gente também está fazendo parte dessa era que é tão digital, né? Espero que você tenha aproveitado bem. Aproveitei bastante, mas a gente sempre quer mais, né? Só que eu também acredito que eu ainda vou vê-la e eu tenho certeza que ela está vendo tudo isso e está lá torcendo, que ela sempre foi minha fã. É isso. E elas continuam em nós. Continuam. Né? A gente está nos nossos filhos e às vezes eu espero que todas essas frases que eu, quando estou atendendo uma aluna, uma paciente, alguém, que eu consiga realmente vivê-las quando isso acontecer comigo, até porque a gente não sabe quem vai primeiro, né? Mas quando você percebe que é só você se conectar com você, que você vai se conectar com ela de novo, porque nós somos elas. Elas estão vivas em nós, muito, né? Muito. É isso. Eu percebo isso, e quanto mais o tempo passa, eu falo, gente, eu estou igual a minha mãe. E não tem como, né? Foi de onde a gente aprendeu, apareceu. É claro que temos opções de não estar repetindo coisas que escolhemos não repetir, mas toda essa força, tudo que, né, a gente escolhe carregar dessa ancestralidade é muito bom. E vai continuar aqui para sempre. Exatamente. E ela está viva em mim, com certeza. Essa energia, essa força que eu tenho, com certeza veio dela. Ela me ensinou muito. Amiga, o que você quer que as pessoas sintam ao sair, ao passar ali pelo consultório, né, do seu esposo? O que você almeja? O que você deseja que aquela pessoa saia dali sentindo? Eu quero que ela se sinta acolhida, ouvida, respeitada. E a estética ela vai vir por consequência, porque a gente vai fazer o melhor que a gente puder, que a parte técnica, tecnológica a gente vai fazer, mas eu quero que aquele ser humano, aquela vida que vá lá, ela consiga receber assim a cura daquela alma junto com aquele processo todo que a gente está fazendo. Esse é o meu propósito.
nem vou fazer a última pergunta, a não ser que você ainda tenha algo mais a falar. O que mais te motiva hoje ainda na profissão? O sorriso deles, a gratidão, não tem preço. Gente, não sei se está dando para ver aí, mas ela está aqui de lágrima no olho. Obrigada. Obrigada, Foi Carol. ótimo, obrigada mesmo. Obrigada, viu? Fico adorei. muito feliz, eu também. Obrigada. E até o próximo consultório aberto.